falar sobre bastidores da política. Em uma entrevista concedida ao portal UOL, o presidente Lula disse que o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, têm um papel a cumprir nas eleições aqui de São Paulo. Nenhum dos dois demonstra vontade de se candidatar a um cargo pelo Estado. E aí a nossa produção separou um trecho dessa fala do presidente. Vamos acompanhar. Nós temos muito voto em São Paulo e temos condições de ganhar as eleições de São Paulo. Eu ainda não conversei com a Haddad, ainda não conversei com o Alckmin, mas eles sabem que eles têm um papel para cumprir em São Paulo. E a Simone? Eles sabem. A Simone tem um papel para cumprir, que eu também não conversei com ela. Aí, a declaração do presidente da República dizendo que Alckmin e Haddad têm um papel a cumprir em São Paulo e que teriam chance na disputa, mas ele não chega a especificar se seria ao governo, ao Senado Federal, enfim. Começar essa com o Luiz Felipe Dávila, porque a declaração de hoje tem a ver um pouco com aquela leitura feita por vocês ontem, né? Indicava que Simone Tebet disse que Haddad tinha que se candidatar, era a missão dele, enfim. Parece que os dois estão alinhados em relação a esse discurso quando tratam da disputa aqui em São Paulo, né, Dávila? É isso mesmo, Canhato. Uma das razões pela qual São Paulo é uma das principais locomotivas do Brasil é porque o PT nunca governou o estado de São Paulo. Isso mostra que quando o PT está distante do governo estadual, o estado funciona, anda, a economia floresce, os investimentos são atraídos. E esse discurso do presidente Lula, que o PT tem chance de ganhar em São Paulo, nem o petista, no seu maior delírio, acredita que tem chance de tirar esta eleição da reeleição de Tarcísio de Freitas. Por isso que não querem ir para o sacrifício, porque se achassem que tivesse um mínimo de chance, disputariam a eleição para pagar para ver. Mas no caso de São Paulo, nenhum grande quadro do PT quer ir para a disputa do governo do Estado, porque sabe que será derrotado. Haddad está cansado de perder eleição em São Paulo. Nas últimas 3 eleições, ele foi derrotado. Foi derrotado para a prefeitura, como você ontem bem colocou para o João Dória, foi derrotado no governo, na presidência da República por Jair Bolsonaro em 2018 e em 2022 foi derrotado por Tarcísio de Freitas. Ele não quer ir para a 4ª derrota dele. Então, ele não quer ser. Geraldo Alckmin foi governador 3 vezes do Estado e certamente não se submeteria ao papel de disputar uma eleição que ele sabe que não tem chance de vencer contra Tarcísio de Freitas. Portanto, o sacrifício que os grandes caciques do PT topariam correr é para o Senado Federal, porque aí são 2 vagas e tem chance desta parcela de eleitores da esquerda no estado de São Paulo, que é cada vez menor, consiga eleger um candidato para o Senado. Isso se a direita não for hábil o suficiente para criar uma chapa para levar as 2 vagas. Mas aí tem alguma chance. Para o governo não tem nenhuma. Então é óbvio que nem Tarcísio, nem Haddad e nem Geraldo Alckmin estão dispostos ao tal do sacrifício para disputar o governo do Estado. Isso significa que o PT vai ter, sim, muito trabalho para criar um palanque competitivo no maior colégio eleitoral do Brasil. Pois é, nós seguimos nessa discussão, mas neste momento eu preciso me despedir de parte da rede que ficará agora com a sua programação local. Pois é, as análises dos nossos comentaristas, as falas do presidente da República, jogando uma baita responsabilidade para Geraldo Alckmin e também Fernando Haddad. Os dois têm um papel a cumprir em São Paulo, disse ele nessa entrevista ao UOL. Dá para a gente entender qual é a leitura dele a respeito dessas 2 figuras, Musa? Olha, dá para entender na linha do que nós falamos. Eu concordo com o Dávila quando ele deve imaginar, bom, em sã consciência, que a dificuldade em São Paulo dele é muito maior. Historicamente, tem uma dificuldade muito grande de eleger o PT aqui e, consequentemente, ele precisa marcar o território dele. Estamos falando do maior estado e da principal cidade do Brasil, e muitas da maior, talvez, do hemisfério sul, né? Então, quando eles falam que tem um papel a cumprir,
isso eu acho que é uma pressão bastante forte que coloque uma pessoa que, de repente, não quer assumir aquele cargo. Me parece um pouco quando a gente vê e lê histórias de revoluções, né? Ou aqueles governos mais revolucionários de fato. Tem um papel a cumprir, não pode sair, de fato você está aqui e acabou e ponto final. Ou seja, não há uma liberdade de escolha daquela pessoa, como é que ele se sente de fato cumprindo aquele dever cívico? E se ele perde essa vontade? Qual é a pressão que tem? É porque eles não têm outros nomes a serem colocados aqui que são minimamente conhecidos para serem competitivos de alguma forma? Então, eu acho que é uma pressão muito grande, afinal de contas, ele sabe que ele vem tendo o PT um papel irrisório dentro do Estado. Salvo engano, são 4 prefeituras que o PT tem aqui, são 4 cidades, são 3 cidades pequenas, Matão, Lucianópolis, alguma coisa assim, uma cidade pequenininha, tem uma outra que eu não lembro, e Mauá, que é aqui na Grande São Paulo. De resto, eles perderam tudo ao longo dos últimos tempos. E governo do Estado também. Estado Chaves, por exemplo, eles vêm perdendo importância ao longo dos últimos tempos. Então, eu acho que faz parte da narrativa deles cumprirem essa presença, tentativa aqui em São Paulo, mas eu não sei se, de fato, pessoas como Alckmin ou a Tebet, que historicamente não são petistas, como é que eles se sentem intimamente ao ouvir um recado direto desse, né? Você não tem escapatória. Você, Mota, o diagnóstico feito pelo presidente da República e, claro, o Estado de São Paulo muito estratégico para qualquer sigla. Ele entende que esses 2 nomes, Haddad, que é do PT, e Geraldo Alckmin, do PSB, podem ajudar nessa missão do Partido dos Trabalhadores nas eleições de 2026. Só vou receber a rede e aí todos acompanham na íntegra a análise e a reflexão do Roberto Mota. Fazer o seguinte, Mota, como tem um tempinho, vou pedir para você fazer uma introdução ao seu comentário. Introdução de 40 segundos, Mota. É uma manifestação sem qualquer sentido, sem um projeto, sem uma visão, motivada simplesmente pela vontade de abocanhar o naco do poder e permanecer no poder. Pois é, e muitas pessoas se perguntam, poxa, será que a leitura do presidente da República não tem a ver com o fato de Geraldo Alckmin, que hoje está no PSB, ter administrado o Estado tantas vezes? Não teria ele, Geraldo, um recall positivo no interior que pudesse, inclusive, ajudar nessa coalizão de esquerda? Não sei, algo a se pensar. Deixa eu só receber a rede. Todos conectados em Os Pingos nos Is, presidente da República concedeu uma entrevista dizendo que Fernando Haddad e Geraldo Alckmin terão uma grande responsabilidade, um papel fundamental na campanha eleitoral para São Paulo, tanto para o governo do Estado quanto para o Senado Federal. Você, Mota. Canhoto, eu não posso falar, obviamente, em nome dos eleitores de São Paulo. Mas essa postura, essa sugestão, me parece um desafio aos paulistas. Será que vocês têm memória? Será que vocês lembram o que essas pessoas fizeram no verão passado? Será que vocês lembram do que elas já disseram, das posições políticas que elas tinham com firmeza, denunciando determinadas coisas nesse país? Será que vocês conseguem lembrar do que aconteceu e comparar com a posição delas agora? Eu acho que essa sugestão de candidatura, Canhoto, é isso. É uma aposta na falta de memória do eleitor. Pois é, só para fechar essa discussão, Dávila, a figura de Geraldo Alckmin, o tal recall positivo, ele já foi governador várias vezes, né, pelo PSDB. Você acha que isso pode ter um peso na decisão de Lula, do PT, do próprio PSB? Toparia Geraldo Alckmin disputar o governo do Estado mais uma vez? Geraldo Alckmin gostaria de continuar como vice de Lula. Essa é a verdade. Agora, se isso não for possível, eu duvido que Geraldo Alckmin vai terminar a sua carreira política disputando uma eleição para o governo de São Paulo contra Tarcísio de Freitas, que ele sabe que ele tem pouquíssima chance de sair vitorioso. É melhor dizer que, se não tiver espaço para ele na chapa como vice-presidente, que é hora de pendurar as chuteiras e deixar a política do que sofrer uma amarga derrota em São Paulo, um estado no qual ele já foi governador
por mais de 3 vezes.